Em nome de Jesus. E o irmão congrega a Igreja Batista Nova Gileade, né, irmão? Pastor Pimentel, que também tem nos ajudado, já esteve aqui conosco, pregando algumas vezes, né, nesse momento de transição pastoral. E que Deus use o irmão grandemente. Não veio o irmão falar, mas sim o Senhor, que o irmão seja apenas um instrumento. E hoje eu vou usar as mulheres. Joyce, vem orar pela vida do nosso irmão Eduardo. Os irmãos se coloquem em pé, para que Deus venha falar, venha preparar os nossos corações para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. O irmão que pode, desliga o celular ou coloca no mundo, esqueça ali as faturas de segunda-feira, né? Vamos deixar o nosso foco apenas agora na mensagem, naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Amém? Senhor Jesus, mais uma vez na Tua presença, Senhor, colocamos o nosso irmão Arlen na Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor o use, Senhor, como tem usado, Senhor, mas que nessa noite em especial, que o Senhor coloque a Sua palavra na Sua boca, Senhor, para que Ele fale, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor precisa que nós saibamos, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, leva os pensamentos cativos ao Senhor nesse momento, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor, as nossas intenções, Senhor, tudo aquilo que possa vir atrapalhar, Senhor, a nossa atenção naquilo que o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Então, usa o Teu servo, fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados. Amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por este dia, por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma vez em Sua casa para juntos cultuarmos o Seu nome, culto esse que só Ele é digno, pois Ele é nosso único e verdadeiro Deus. E quero agradecer à amada igreja a oportunidade que me foi dada de estar compartilhando sobre aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu tenho marcado já com os irmãos uma pregação no dia 27, se não me engano, e surgiu ontem um convite para estar aqui com os irmãos hoje. E é com uma grande alegria. Meu nome, né, é o Arlen Santiago, é a primeira vez. Sou membro, como o irmão já disse, da Igreja Batista Nova Gileade. Sou convertido desde 95. Vim para cá em 2000. E frequento a Gileade desde 2011. Estou no segundo ano do seminário. Ok, dito isso, vamos ao que interessa. Vamos à palavra do Senhor. Eu convido a amada igreja a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos 5. A partir do verso 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Todos acharam? Marcos 5, a partir do verso 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar,
E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e se sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada, trêmula, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, e ao entrar, disse-lhe: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Te pedimos nessa noite que o Senhor a aplique ao nosso coração, que o Senhor fale, Deus, poderosamente, que a tua palavra encontre um solo fértil no nosso coração e que frutifique. Que teu Espírito, o qual habita em nós, nos motive e nos capacite a pôr em prática. Fica com cada um que aqui se encontra e fala ao nosso coração nessa noite. É o que nós te pedimos e fazemos isso confiados em Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito interessante, porque Marcos ele vai focar nos feitos de Jesus. O Evangelho de Marcos é um evangelho que foca naquilo que Jesus fez, diferente de Mateus. Mateus vai focar nas palavras de Jesus, nos sermões de Jesus,
naquilo que Jesus disse. E nós vemos essa diferença com relação a Mateus, o Sermão do Monte, por exemplo, que Marcos nem sequer menciona. Então Marcos ele vai focar nas ações de Jesus, nos milagres de Jesus. E vejam o texto que nós temos hoje à noite. É mais um milagre de Jesus. Jesus atravessa para o outro lado do mar da Galileia. E quando Jesus chega do outro lado, já tem uma grande multidão o aguardando. Essa multidão o aguardava porque já o conhecia. Jesus já era conhecido por muitos. Cristo já havia feito vários milagres. Jesus já havia curado um endemoniado em Cafarnaum. Jesus já havia curado a sogra de Pedro. Ele já havia purificado um leproso. Jesus já havia curado a mão de um homem, a mão ressequida de um homem na sinagoga em Cafarnaum. Então Jesus já havia feito vários milagres, ele já era conhecido por muitos, por isso que estava já do outro lado do mar da Galileia uma grande multidão. As pessoas já o conheciam, as pessoas já sabiam quem ele era, as pessoas já tinham visto e ouvido os seus milagres. Quando Jesus desce do barco, todos passam a segui-lo. A multidão segue seguindo a Jesus, o comprimindo, o empurrando. Todos estão tocando em Cristo. Quando de repente chega um homem e se prostra diante dele, verso 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se a seus pés. Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 9, no verso 18, Mateus vai dizer que Jairo o adorou. Jairo adora o Senhor Jesus. Queridos, Jairo não era qualquer um. Jairo era um chefe, um líder de sinagoga. Jairo era um judeu que conhecia a lei do Senhor. Ele conhecia a palavra do Senhor. E ele sabia que só poderia adorar a Deus. Só poderia adorar ao Senhor. Ou ao Messias prometido. Então, quando Jairo se prostra diante de Jesus, Jairo, na verdade, está reconhecendo que o Senhor Jesus é o Messias prometido. Jairo está depositando toda a sua fé no Senhor Jesus. E então Jairo faz um pedido, Jairo faz uma súplica, ele clama: a minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Senhor, a minha filha está morrendo, mas se o Senhor tocar nela, ela ficará curada. Jairo com certeza já tinha ouvido a respeito de Jesus. É muito provável que ele já tinha visto muitos milagres. E ele insiste: impõe as mãos sobre ela, para que seja salva. Lucas é detalhista. Lucas vai dizer no seu Evangelho que essa menina era a sua filha única. E aqui nós temos um pai clamando pela vida da sua única filha. Jesus ouve aquele homem. Jesus vê a fé daquele pai aflito. Jesus vê em Jairo alguém que tinha uma fé viva e verdadeira. Jesus vê nele alguém que o reconhecia como Senhor. E Jesus decide ir com ele. Caminhada lenta. Havia uma numerosa multidão. Jairo na frente. E Jesus o seguindo. Todos estão tocando em Jesus. Todos estão apertando o Senhor.
até que de repente alguém toca Jesus com fé. Alguém toca no Senhor com fé. Queridos, o Senhor conhece aqueles que são seus. Jesus sabe quem são os seus adoradores. Jesus conhece aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus sente um toque no meio de muitos. Verso 30, Marcos diz: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Jesus para de caminhar. E no meio daquele povo todo, tocando Jesus, ele sentiu o toque da fé. Marcos diz que uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue contínuo, de uma menstruação prolongada, essa mulher toca em Jesus. Queridos, toda mulher no período menstrual era considerada impura. Ela não poderia estar no templo. Ela não poderia tocar em ninguém. E essa mulher sofria desse mal há 12 anos. Quando ela andava na rua, e quando, no sentido contrário, vinha alguém em sua direção, ela tinha que dizer: impura, impura, para que ninguém tocasse nela e ficasse cerimonialmente impuro. Essa mulher não fazia parte do convívio social. Ela estava reclusa em casa. E há 12 anos ela vinha sofrendo. Todos conheciam quem ela era. Todos conheciam o seu problema. Todos sabiam da sua dor. Todos conheciam o seu drama. E é por isso que ela chega disfarçadamente, secretamente, e toca no Senhor Jesus. Ela não quer ser identificada. Ela quer continuar anônima. Ela não quer chamar atenção. Ela não faz como Jairo fez. Ela não se prostra. Ela diz: olha, se eu apenas tocar, eu vou ficar curada. Ele nem precisa saber quem eu sou. Essa é a atitude dessa mulher. A medicina da época era bem limitada. Ela já tinha gastado o que possuía com médico. Lucas, que é médico, Lucas vai dizer no capítulo 8, verso 43, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. Então essa mulher vê em Jesus a sua única esperança. Ela também deposita em Cristo toda a sua fé e o toca com o toque da fé. O texto é lindo. Verso 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Essa mulher foi curada imediatamente, instantaneamente. Queridos, essa mulher queria ser curada, mas ela não queria ser vista. Ela não queria que ninguém ficasse sabendo. Só que quando ela toca no Senhor Jesus, Jesus para. Jesus parou. E o texto diz: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Cristo quer saber quem tocou nele.
E aquela mulher, ela se prostra aos pés de Jesus. Queridos, esse milagre, ele é tão belo, porque esse é o único milagre que Jesus não precisou fazer nada. Jesus não faz absolutamente nada. Jesus não faz esforço nenhum. Jesus não diz nada, Ele não toca, Ele não estende a mão, Ele não expulsa demônio. Jesus não faz nada, esforço algum. Cristo apenas sentiu. Ele sente que dele saiu poder, porque no meio daquela multidão alguém lhe tocou com fé. Com fé. No meio de dezenas e dezenas de toques, Jesus identificou um toque com fé. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui hoje à noite, se você estivesse no meio daquela multidão, se você tocasse no Senhor, Ele sentiria o seu toque? É a pergunta que nós hoje à noite devemos fazer para nós mesmos. Será que o Senhor sentiria o meu toque? Ou será que o meu toque seria igual aos demais? Jesus disse: alguém me tocou. Senhor, mas todos estão te tocando. Não, alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com fé. Apesar da urgência em socorrer a filha de Jairo, Jesus para, porque alguém lhe tocou com fé. Esse é o momento mais belo da narrativa. Esse é o momento mais lindo desse texto. Queridos, Jesus sabia de tudo aquilo que Ele iria fazer nesse dia. Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia de tudo que Ele iria fazer nesse dia. E nós hoje sabemos o que aconteceu. Nós temos em mãos o relato escrito disso há mais de 2000 anos. Mas Jairo não sabia de nada. Jairo não sabia de nada. Ele não sabia o que ia acontecer. Jairo está preocupado. Jairo está aflito. Ele tem pressa de levar Jesus até a sua casa, porque a sua filha está morrendo. A gente vê aqui o pai preocupado, ansioso, com medo. Jairo teme que o pior aconteça. Mas Jesus para, porque uma mulher o tocou com o toque da fé. Imagine o coração de Jairo. Ele pensando: será que vai dar tempo ainda? Jesus agora para atender essa mulher, mas e a minha filha? Será que vai dar tempo? Esse é o drama de Jairo. Mas Cristo, nesse momento, quer apenas saber quem lhe tocou com fé. E a pergunta que a gente faz, irmãos, é por que Jesus fez isso? Diante da urgência de Jairo, por que ele para? Jesus quer nos mostrar duas coisas.
Primeiro, Cristo quer dar a oportunidade àquela mulher, o direito dela se apresentar, para que todos saibam, para que todos vejam o que aconteceu na vida dela, para que todos testemunhem do milagre que aconteceu em sua vida, para que Jesus a declarasse limpa. Isso seria um testemunho para essa mulher e para todos que estavam ali. Jesus sabia quem o havia tocado. Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele queria revelar para aquela multidão que aquela impura saiu de casa impura, mas iria voltar para a sua casa pura e restaurada. Era uma mulher que queria ficar anônima por conta da sua situação. Ela voltaria para casa curada, porque ninguém fica anônimo diante do Filho de Deus. E Jesus a declara limpa, curada. Segunda coisa, segunda lição aqui. Jesus quer ensinar a Jairo, e a nós também, queridos. Jesus quer ensinar a Jairo. Jesus quer mostrar para Jairo quem verdadeiramente ele é. Jairo não sabe o que vai acontecer. Essa pausa que Jesus dá no momento de extrema urgência é para ensinar Jairo e para nos ensinar a não sermos imediatistas. Nós sabemos quem é Jesus. João 11, 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 4, João diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida flui dele. Mas Jairo não sabe disso. Todo aquele tempo que Jesus dedica àquela mulher era um tempo precioso para Jairo. E aí, queridos, o pior acontece. O pior acontece. Vejam o verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jairo recebe a notícia que nenhum pai quer receber. Sua filha morreu. Se você é pai, você sabe o que eu estou dizendo. Se você ainda não é, tente se colocar no lugar de Jairo. Jairo recebe agora a notícia que ele mais temia. Já é tarde, Jairo. Sua filha acabou de morrer. E nesse momento a gente tem a fé de Jairo sendo testada, sendo desafiada. Mas o Senhor Jesus é aquele que está diante da destra de Deus, intercede por nós. E Jesus aqui intercede por Jairo, verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus, sem levar em conta o que aqueles homens disseram, ele vira para Jairo e diz assim: Jairo, não tenha medo, creia somente. E vai sair dali Jairo, Jesus, Pedro, Tiago e João. E eles vão
a caminho da casa de Jairo. Verso 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Jairo agora pode ver a sua esposa chorando. Jairo agora pode ver os seus familiares pranteando. Jairo agora vai ver a sua filha morta. Quando ele saiu, tinha deixado ela viva. Mas agora, quando ele volta para casa, ela já estava morta. Só que quando Jairo saiu de casa, ele saiu sozinho. Jairo, quando ele deixa a sua casa, ele sai sozinho. Mas agora, quando ele volta, ele está voltando para sua casa com 4 homens. Um deles é o Filho de Deus. Um deles é o Deus encarnado. Jairo ainda não sabe o que vai acontecer. Queridos, eu não sei se vocês já se deram conta, mas até aqui Jesus não tinha ressuscitado ninguém. Jesus ainda não havia ressuscitado ninguém. Na Bíblia nós temos Jesus ressuscitando 3 pessoas. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscita Lázaro, irmão de Maria e Marta. E Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. Mas até agora, Jesus ainda não havia ressuscitado ninguém. Jesus já havia curado várias pessoas, já havia expulsado demônios, mas ele ainda não havia ressuscitado ninguém. Na mente daquelas pessoas, depois que morre não tem mais jeito. Enquanto houvesse vida, ainda dava para fazer alguma coisa. Mas depois que morre, não tem mais jeito. Essa era a cultura judaica. Esse é o pensamento de Jairo. Esse era o pensamento de Marta e Maria com relação a Lázaro. João 11, a partir do verso 21, diz assim a respeito de Marta. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Maria também vai pensar a mesma coisa. Verso 32 de João 11. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Essa era a ideia. Morreu, não tem mais jeito. Davi também pensava assim. Quando o seu primeiro filho com Betseba estava doente, Davi pranteou, Davi chorou, Davi clamou a Deus, mas depois que a criança morre, Davi enxuga as suas lágrimas e segue a sua vida. Jairo, a sua filha morreu, não incomodes mais o mestre, não tem mais o que fazer, acabou, agora só resta enterrá-la, sepultá-la. Queridos, nós vemos a incredulidade desses homens. Para eles não tinha mais o que fazer.
Na cabeça deles, a morte tinha a palavra final. A morte era o limite até onde podia ir o poder de Jesus. Jesus não poderia ressuscitar ninguém. Isso é a voz da incredulidade, sussurrando nos ouvidos de Jairo. Jairo, a sua filha morreu, você ainda confia? Ela está morta, você ainda acredita? Você ainda tem fé? O que é difícil agora já se torna impossível. Quantos de nós, diante da dificuldade, quando as coisas não melhoram, mas pioram, quantos esmorecem, fraquejam? Quando as pessoas ao seu redor dizem para você, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, você acredita nelas ou você se mantém firme nas promessas do Senhor? Você se mantém firme ou você duvida? O que é lindo é que Cristo intercede por Jairo. Jairo, não temas, creia somente. Jairo, não tenha medo, apenas creia. Queridos, o grande adversário da nossa fé é o medo. O grande adversário da nossa fé é o medo. É o medo. Medo do amanhã. Medo do futuro. Medo do que pode acontecer. Medo de ficar desempregado. Medo de ficar doente. O que será de mim? O que será da minha vida? O que será da minha família? O que será do meu emprego? O que será do meu casamento? O que será do meu namoro? O que será do meu relacionamento? É por isso que Cristo diz para Jairo, não temas, não temas, creia. Então, o oposto de fé aqui, nesse texto, não é a incredulidade, mas o medo. Meus irmãos, essa situação aqui não é muito importante. O que está acontecendo aqui não é o mais importante. O luto que acaba de chegar na casa de Jairo não é o mais importante. Mas o mais importante é aquele que entra com Jairo em sua casa. O mais importante não é o rumo que as coisas tomam, mas aquele que está conosco, aquele que habita no nosso lar, aquele que está ao nosso lado. O mais importante não são as situações, o mais importante não é o diagnóstico, o mais importante não é o telefonema, não é a notícia, mas aquele que está conosco. Eles chegam à casa de Jairo, verso 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. Jairo vê com os próprios olhos, mas Jesus diz, no verso 39 e 40, ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Jesus diz, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas ela dorme.
Queridos, nós sabemos que a menina havia morrido. A menina já havia morrido. Só que diante do Filho de Deus, ninguém está morto de fato, de verdade. Diante de Cristo, diante daquele que é a ressurreição e a vida, ninguém está morto de fato. Para o nosso Senhor, ressuscitar alguém é tão fácil como acordar uma pessoa que dorme. Para Jesus, trazer alguém da morte para a vida é tão fácil como acordar o seu marido, como acordar o seu esposo. A morte não é o fim. A morte não tem a última palavra. A morte não marca os limites do poder de Cristo. Porque todo o universo é submisso à sua vontade. E isso é maravilhoso. Jesus ordena que todos saiam e ficaram naquela casa com o Senhor. Os pais da menina, Pedro, Tiago e João. Jesus segura na mão da menina. A menina já morta. Jesus toca. E Jesus diz em aramaico, Talitá cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. E imediatamente a menina se levanta. Lucas vai dizer no verso 8, no capítulo 8, no verso 55, voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. Aquela que estava morta passou a viver diante do Senhor, que é a ressurreição e a vida. Queridos, eu quero finalizar com 3 lições. A primeira coisa que o texto nos ensina é quem é o Senhor. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso, Criador do Universo, nosso Criador. Ele é a vida flui dele, a vida emana dele. Por isso, aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que está diante de momentos difíceis, irá superá-los. Segundo, é o que ele diz para Jairo: não tenha medo. Não tenha medo. O medo é o grande adversário da nossa fé. Quantas pessoas vivem ansiosas, depressivas, porque têm medo? O grande problema de muitos crentes é que eles não conseguem descansar no Senhor. E enquanto você não descansar no Senhor, enquanto você não descansar nas promessas do Senhor, você vai viver com medo. Com medo. E terceiro, é o que importa de fato e de verdade. O mais importante não é a situação. O mais importante não é o momento que você está vivendo. O mais importante é em quem você deposita a sua fé. O mais importante é crer no Senhor e ter comunhão com Ele. O que importa é a sua presença na nossa vida, na nossa família, no nosso lar e por onde formos. E principalmente no nosso coração. Que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração. Que
E você, diante do desemprego, do luto, da enfermidade, das tribulações, das angústias, das dificuldades, que você se mantenha firme no Senhor, crendo que Ele é o Deus do impossível. E Ele não é a única coisa, mas o que realmente importa, que você realmente necessita. E é da mão dele que vem toda a sorte de bênção. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela porção da tua palavra. Obrigado porque ela fala ao nosso coração, nos instruindo, nos exortando, nos corrigindo, nos ensinando, nos consolando. Que ela seja o nosso alimento diário. Nós possamos, ó Deus, meditar na tua palavra dia após dia. Abençoa, Senhor, cada membro aqui desta igreja, desde a criança ao ancião. Eu não os conheço, mas eu sei que o Senhor os conhece. Por isso, Senhor, provê, ó Deus, de acordo com a necessidade física e espiritual de cada um. Que todos nós, ó Deus, possamos crescer na fé, na comunhão, ó Deus, e no conhecimento de Ti. Que essa igreja seja encontrada fiel naquele glorioso dia em que iremos nos encontrar com o Senhor. Guarda a Tua igreja, guarda essa igreja, guarda o Teu povo espalhado pela face desse vasto planeta. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Passo a palavra, meu amado irmão. Glória a Deus. Antes de passar para o novo dos avisos, deixa eu dar o primeiro aviso para os irmãos. Domingo que vem, dia 2 de setembro, nós não teremos a EBD, e sim o culto com a ceia do Senhor. Os irmãos de Perus virão para cá. Nós estivemos lá, na ceia anterior, e agora eles virão para cá no dia 2 de setembro. Estará conosco o pastor Aguinaldo, tá? Da Igreja Batista da Reconciliação. Então, próximo domingo, dia 2, não vamos ter a EBD, e sim culto e ceia do Senhor. De manhã. Amém? Amém. Mofre? Louvado seja o nome do Senhor. Então, na terça-feira nós teremos culto de oração, pela aquisição do templo, pela transição pastoral e pela unidade da igreja. Na quarta-feira nós teremos culto de oração e ensino, os sonhos de Deus para você. Não tem tido porque eu tenho ido para Perus, e o Rogério tem estado aí junto. Queremos agradecer as pessoas que estão vendo nós pela internet, o Edson, a Tainá, o Giovanni, o Genival, o Portela, o Mauro, Maicon e Graça. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam estar edificados com a palavra do Senhor. Domingo pela manhã, culto das 9 às 9h30, culto, E das 9h30 às 11 horas, EBD, o Espírito Santo e você. Próximo domingo é a ceia, perdão. Próximo domingo é a ceia do Senhor e estaremos nós e Perus. Tá? Domingo à noite, culto de adoração, que você possa vir, agradecer ao Senhor tudo que o Senhor tem feito. Comunhão das mulheres, separe o dia 15 de setembro para ter um momento de comunhão das mulheres com rodízio de pizza. Falta de pizza?
Dia 15 então, né? A Joyce vai estar falando com as irmãs depois que terminar o culto. A palestra sobre nutrição, que era para ser esse sábado, foi infelizmente adiado, né? Porque a gente teve um momento de luto aí. Mas vai ser reagendado no mês de setembro, tá? Aniversariantes da semana, Rosa, em nome de Jesus, né? A Rosa. Teve também a Caroline também, que fez no mesmo dia, né? E o Leonardo, que fizeram no mesmo dia. E a esposa do Leonardo também, a Natasha, fez no dia 22. Versículo da semana, perdão. Efésios 4, do versículo 17 ao 21. Do versículo 17 ao 21. Efésios 4, do versículo 17 ao 21. Rosa, a família estava lá reunida para comer um bolinho com você, né? Louvado seja o nome do Senhor. Viu? Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente vai orar por você aqui. Efésios 4, do versículo 17 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade. Amém? Então, é uma orientação para nós não vivermos, para nós não nos desviarmos nem para a direita e para a esquerda. Que nós possamos guardar bem esses versículos e orar a semana inteira em cima dele, para que nós possamos estar juntos, permanecermos juntos ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Amém? Depois eu vou chamar o irmão Wesley, o seminarista Wesley, para